Orlistat no balcão da farmácia. Vende muito aí ainda? Como que funciona? Quais são os riscos? Quais são os cuidados? O que a gente tem que orientar o nosso paciente, ter cuidado com o nosso paciente para evitar acidentes, catástrofes? Fica aqui nesse vídeo que você vai entender tudo sobre o Orlistat e o que a gente precisa orientar para o nosso paciente no balcão da farmácia. Eu sou o Jaime Bernini Júnior, farmacêutico, atuo no balcão de farmácia há mais de 18 anos e aqui no YouTube eu te ajudo com a realidade do balcão, com a vivência real do balcão, porque eu tô lá há 18 anos. O balcão é o meu habitat natural. Então, se você não quer perder mais nenhum vídeo daqui do canal, já se inscreve aqui no canal para ficar sempre atualizado. Aproveita e ativa o sininho, né? Hoje nós vamos falar sobre o Orlistat. O Orlistat ele é utilizado no emagrecimento. Que jeito? Diminuindo a absorção de aproximadamente 30% da gordura ingerida. Mas que jeito que ele faz isso? Então, antes a gente precisa entender como que ele vai agir, né? Por que ele pode gerar esse emagrecimento? Então, o paciente toma o Orlistat. Lembrando, o Orlistat é tarjado, tá? Legalmente falando, a gente não pode indicar no balcão da farmácia. Então o paciente foi no médico, o médico passou o Orlistat. E daí, o Orlistat vai diminuir em até 30% da absorção de gordura ingerida desse paciente. Então vamos colocar aqui numa conta boba, tá? Só para ficar fácil. O paciente ingeriu 100 gramas de gordura agora no almoço. Cara, é muita gordura, tá? Eu tô aqui colocando um número aleatório só para ficar simples a nossa conta. Desses 100 gramas que o paciente ingeriu, com o Orlistat fazendo efeito, o Orlistat vai lutar para evitar a absorção de 30% dessa gordura ingerida. Por exemplo, 30 gramas. Então, 70 gramas o paciente acaba absorvendo. Mas 30 gramas o Orlistat não deixa absorver. Então, pelo menos ele vai tentar, né? Esse é o objetivo dele. Óbvio que eu coloquei aqui um número bem grande, né? De 100 gramas de gordura, mas é basicamente assim que ele funciona. Mas que jeito que ele faz isso? E aí que é o legal do Orlistat. Para a gente absorver a gordura que a gente ingeriu, a gente precisa que ela seja quebrada antes dela ser absorvida. Ela é quebrada por enzimas. O Orlistat, então vamos entender. A gente comeu uma picanha bem gordurosinha, assim, ó, com aquela camadinha de gordura, ou então uma costela. Cara, a costela é fenômeno, né? Eu amo costela. Eu gosto de fazer costela de chão. Dá um trabalho da bexiga, mas é gostoso. No tambor é mais fácil, né? Mas é gostoso também. Então pensa naquela gordura assim, ó, da costela que você está comendo com o osso na mão. Aff, que delícia! A gordura vai entrar no nosso organismo e ela não vai simplesmente ser absorvida e ponto final. Não, ela precisa ser quebrada antes de ser absorvida. Então essas enzimas quebram a gordura, estou explicando de um jeito bem simples, tá? Essas enzimas quebram a gordura para daí sim ela conseguir ser absorvida e formar depósito lá, depósito de energia e para onde que ela tem que ir. Aonde que o Orlistat entra? Ele entra bloqueando essa enzima que faz a quebra da gordura inicial que a gente ingeriu para ela ser absorvida. Então a conta é o seguinte, a gente comeu a gordura entrou aqui, uma enzima vai lá, quebra a gordura para ela ser absorvida e daí ela é absorvida e é distribuída. Ponto. Do jeito simples de tudo, tá? O Orlistat faz o quê? A gente ingere a gordura e aqui a hora que a enzima ia quebrar ela para ela ser absorvida, o Orlistat fala, opa, aqui não. 30% desses daí, ó, eu não vou deixar absorver. Então o que eu vou fazer? Eu vou bloquear quem faz essa quebra. Então o Orlistat bloqueia a enzima que faz a quebra da gordura para ser absorvida posteriormente. Pô, entendi. Agora ficou fácil. Ficou fácil entender isso. Mas
para onde será que vai essa gordura que era para ter sido absorvida e ir lá para o nosso organismo, para nossa barriga, para nossa gordura. Para onde você acha que ela vai? Ela não foi absorvida. Então ela vai percorrer no intestino, ela vai fazer o caminho normal dela no intestino até chegar no ânus e acontecer o desastre. É aí um dos perigos do Orlistat. O Orlistat ele pode causar urgência fecal, pode causar fezes com muita gordura, pode causar flatulências com escape. Então o paciente vai dar um peidinho, borra a calça, sai óleo. Cara, e é óleo de verdade. Tá? Explica para o seu paciente quando ele estiver tomando o Orlistat e ele fizer uma refeição mais gordurosa, ele vai na patente, ele vai ao banheiro e ele vai evacuar gordura. E se ele bobear e ele der um peidinho, vai escapar gordura. Então o paciente, quando ele não está acostumado, ele pode passar bem apurado, ele pode passar algumas vergonhas. Imagina uma mulher com a calça branca, você não avisou ela e ela solta aquele punzinho inocente. Isso é 9 horas da manhã ainda. Ela tem que trabalhar o dia inteiro. Que jeito, cara? Então, tem que avisar isso para o seu paciente. Por isso que o Orlistat ele é um ajudante no emagrecimento. Então, é muito orientado durante o uso e após o uso também, né? Durante toda a vida, na verdade. Atividade física e dieta balanceada, certo? Uma redução da ingesta de gordura, redução da ingesta calórica. O Orlistat entra como um ajudante. Ele não vai resolver todos os problemas. Ele não vai emagrecer todo mundo. E tem gente que se bobear até engorda. Porque pensa assim, ó, já tô tomando o remédio de emagrecer, então ele vai fazer todo o serviço que tem que fazer e eu posso comer um pouquinho a mais. Posso repetir o bolo, posso repetir a costela, posso repetir o osso da costela. Essa maionese que tava, ó, um doce. Vou repetir. Porque se apoia na muleta do remédio. Fala, não, cara, eu tô tomando remédio para emagrecer, eu posso exagerar que não vai fazer mal. Aí não consegue atingir os objetivos. Então, o paciente começou a tomar qualquer emagrecedor, tá? A gente está falando de Orlistat aqui hoje, mas qualquer medicamento para emagrecer, a gente precisa orientar ele no balcão da farmácia que o remédio para emagrecer é um ajudante. Então, dieta é necessário e atividade física é necessário. E isso serve para o resto da vida, correto? E quando que o Orlistat ele é prescrito? O paciente foi no médico e o médico decidiu, não, eu vou passar o Orlistat para esse paciente. Quando o IMC, índice de massa corpórea desse paciente, é acima de 30. Então, vamos supor, ele não tem pressão alta, ele não tem diabetes, ele não tem problemas da tireoide, tá filé. Só que o IMC dele é acima de 30, ele já é um candidato que o médico pode passar o Orlistat. Ou quando o IMC desse paciente é acima de 27, mas ele já tem outros problemas. Às vezes esse paciente já é hipertenso, já tem uma pré-diabetes, ou então já é diabético, já tem outros problemas relacionados ali que, se emagrecer, a chance de prolongar a vida desse paciente é grande. Então, acima de 27, o IMC, o médico já pode utilizar o Orlistat na terapia desse paciente. Então, nesse caso, o Orlistat é um grande aliado. Pelo seguinte, às vezes o paciente está sobrepeso, está numa pré-diabetes, e a diabetes está diretamente relacionado ao tamanho da barriga, certo? Ao tamanho da circunferência abdominal. Então está barrigudo no popular. O paciente está barrigudo, a chance de ter diabetes é maior. Se esse paciente diminuir a circunferência abdominal, a chance dele se livrar da diabetes ou deixar de ser um pré-diabético existe.
Então, pré-diabético, que é sobrepeso, se ele perder peso, ele tem a chance de reverter esse quadro e deixar de ser pré-diabético? Sim, existe essa chance, tá? Inclusive, o Orlistat, atividade física e dieta, eles andam juntos nessa luta contra a diabetes e contra o pré-diabético e contra a pré-diabetes. Cara, só essa informação já vale ouro, né? Então já deixa o dedo no like aqui, ó, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada, tá? Todo domingo às 8 horas da noite tem conteúdo novo aqui no YouTube. E o Orlistat, por inibir até 30% da absorção de gorduras, ele pode reduzir a absorção de algumas vitaminas. Por exemplo, as vitaminas que são lipossolúveis. A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Então, se o paciente está suplementando alguma dessas vitaminas, ele vai ter absorção reduzida. Então, tem que ter cautela, certo? Tem que tomar longe, espaçado. O melhor horário para tomar o Orlistat, você precisa orientar isso para o seu paciente, é junto da principal refeição. Então, da refeição mais substanciosa, 120 miligramas, que é o caso dessa embalagem que eu trouxe aqui. Então, recomenda-se no almoço, né? O almoço é uma refeição mais substanciosa. E na própria bula, traz a embalagem que os estudos foram realizados até com 3 vezes a dose de 120 miligramas. Então, 360 miligramas, divididos durante o dia. Então, 120 miligramas em horários variados. E isso não melhorou, ou no caso, não aumentou a porcentagem ou a capacidade de inibir a absorção de gordura. Então, um comprimido foi tão efetivo quanto 3 comprimidos por dia. Comprimidos é o modo de falar, tá? São cápsulas esse daqui. O Orlistat é cápsulas. Isso é importante orientar pelo seguinte. Tem paciente que é doido. Eu preciso emagrecer para um casamento daqui 10 dias. O que eu vou fazer? Eu vou tomar mais remédio. Minha vida está solucionada. E chega o ácido no remédio, acaba passando mal, sobredose, tudo desnecessário por falta de orientação sua. Inclusive, orientação é um dos pontos que eu bato forte no Destrava Balcão. Destrava Balcão é um treinamento específico para quem trabalha no balcão da farmácia e deseja acelerar a evolução, ganhar confiança do paciente, entender o que está acontecendo com esse paciente, indicar com qualidade e assertividade, fidelizar de verdade. Então, se você trabalha no balcão, o Destrava Balcão te ajuda muito. É importante você explicar para o seu paciente que o Orlistat ele não é um queimador de gordura. Então o paciente pode pensar, se ele vai diminuir 30% da gordura, o paciente pensa assim, né? Se ele vai diminuir 30% da gordura, ele vai consumir com 30% da minha gordura da barriga? Não. Essa confusão existe e não é assim que funciona. O Orlistat vai diminuir, ele vai tentar diminuir, né? 30% da absorção da gordura ingerida. O que você ingeriu no Natal passado, no Ano Novo passado, no churrasco da firma passado, ou seja, o que você carrega de história aí, que o seu paciente carrega de história na barriga, tá lá. Ele só vai perder na atividade física, na dieta, na corrida, na bicicleta, no abdominal, no exercício aeróbico e anaeróbico. Então, o Orlistat não vai trabalhar lá. O que vai acontecer é, o paciente está queimando essa gordura da barriga, certo? E o Orlistat ajuda a diminuir que mais gordura seja absorvida para ir para lá. Então, por isso que eu digo, é aliado, um ajuda o outro. Avisa isso para o seu paciente, para ele não confiar demais num remédio que não é milagre. Cara, e diz para mim, qual que tem mais prescrição aí no seu balcão? O Orlistat, as canetinhas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro e todas as outras aí, né? Ou então nada disso. O que vende mesmo no seu balcão é a sibutramina, que é um inibidor do apetite. Escreve aqui nos comentários para eu ver se
o que acontece aqui na minha região é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro. Então mata a minha curiosidade. E ó, é o seguinte, no último vídeo eu perguntei sobre a Black Friday e eu decidi. Eu vou fazer a maior Black Friday da história do Destrava Balcão. Eu não posso contar ainda tudo o que vai acontecer, mas eu posso dar alguns spoilers. Por exemplo, olha isso daqui, que coisa linda. Canequinha. Você precisa ensinar receitas aí? Ó. Do Destrava Balcão. Não deu foco, né? Finge que eu nem falei isso. Para você se cadastrar na oferta, eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição, tá? No dia 3 de novembro de 2025, eu vou liberar o link da oferta lá no grupo, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Vai ter muito desconto, vai ter muito bônus. E não vai ser só o Destrava Balcão, vai ser o guia prático de medicamentos e o protocolo Vita. Tudo isso incluso. Que jeito? Vitalício, para sempre seu. Vai ser assustadoramente absurdo. Mas depois eu trago mais informações. Faz o seguinte, clica no link, entra no grupo para você não perder nada. No dia 3 de novembro eu libero o link lá e ó, não cai em golpe, hein? Pelo amor de Deus. Os links oficiais estão dentro do grupo. Sempre tem malandro na internet que te chama no particular e fala, ó, o Jaime liberou uma condição extra aqui, ó, para você muito mais barato. Já vai estar barato. Não tem como estar mais barato do que tá. Se alguém oferecer por fora, abre o olho, você pode estar caindo no golpe, tá? Qualquer dúvida me chama no direct que a gente troca uma ideia. Fechou? Tamo junto. Até domingo que vem às 8 horas da noite. Valeu, um abraço.